Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar, então, a nossa reunião de estudos da nossa casa espírita. Vamos imaginar que estamos dentro lá do salão, dentro da nossa casa, tá bom? E vamos iniciar, então, depois dessas músicas belíssimas, desses meninos maravilhosos da alegria cristã, vamos iniciar com uma prece. E eu vou pedir a dona Lourdinha para fazer a prece para nós. Muito bem, queridos irmãos, aqui estamos para dar início, como foi dito já, dos nossos cursos, pensamentos elevados, sentimentos de vibrações de amor, de paz, de alegria, para dar início a essa tarefa que a Casa de Eurípides nos oferece, que são os estudos, é o aprendizado para todos nós, aprendizados dos ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, com os pensamentos voltados ao mais alto, mentalizando o nosso querido Mestre, mentalizando o nosso querido amigo Eurípides Barçanufo, o mentor amigo daquela casa, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos amparando, trazendo aquelas vibrações positivas de amor, de carinho, para todos os trabalhadores, para todos os estudantes, para todos os irmãos que frequentam a nossa casa de bênçãos. Vamos então neste momento agradecer por estes momentos de bênção, de amparo espiritual, e assim, Senhor Jesus, com a tua paz, com o teu amor, com as bênçãos do mais alto, que possamos dar início à nossa tarefa, que é o nosso curso de evangelização da nossa casa de bênçãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Muito bem. Então, vamos iniciar com o Evangelho. Dona Lourdinha falou aí para nós que nós estamos iniciando a evangelização de adultos, os estudos importantes que nós temos dentro da doutrina espírita e sempre temos que começar com o Evangelho de Jesus. E hoje nós abrimos aqui o Evangelho e deu para nós missão dos espíritas, está lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Não escutais já se agitar a tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei ao Senhor, vós que depositastes a fé em sua soberana justiça e como novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e de pregar esta verdade alvissareira, a reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham bem ou mal executado suas missões e suportado suas provas terrenas. Não temais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não desejarão escutar a voz de Deus, porque essa voz as convoca sem cessar a abnegação. Pregareis aos avaros o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, aos tiranos domésticos e aos déspotas a mansidão. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É necessário regar com vossos suores o terreno em que deveis semear,
pois ele só frutificará e produzirá sob os reiterados esforços da enxada e da charrua proporcionadas pelo Evangelho. Ide e pregai. Sim, todos vós, pessoas de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, ao observardes os mundos espalhados no infinito, parte encruzada contra a injustiça e a iniquidade, ide aniquilai esse culto do bezerro de ouro, que se dissemina a cada dia mais. Deus vos conduz, pessoas simples e ignorantes, vossas línguas se desatarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que populações atentas acolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as ciladas que forem colocadas em vosso caminho. Somente lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Ide, sois grandes diante de Deus, vós que mais felizes que São Tomé, acreditais sem pedir para ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nunca tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai então adiante, falange imponente pela fé, e os extensos batalhões dos incrédulos se dissiparão diante de vós, como nevoeiros matutinos aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que transporta montanhas, declarou-vos Jesus. Porém, mais pesados que as montanhas pesadas, que as mais pesadas montanhas, jazem no coração humano a impureza e todos os vícios decorrentes da impureza. Ide, portanto, com coragem para remover essa montanha de iniquidade, que as gerações futuras devem conhecer como se fossem lendas, assim como vós conheceis apenas muito imperfeitamente os tempos anteriores à civilização pagã. Sim, as subversões morais e filosóficas eclodirão em todos os pontos do globo. Aproxima-se o instante em que a luz divina resplandecerá sobre os dois mundos. E depois elevai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta expiação terrena, que encontrareis entusiasmo e fé. Ide, receberão com hinos de gratidão e entoando louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e inclinarão a fronte, agradecendo as misérias terrenas que lhes foram reservadas. Que vossa falange se arme, então, de determinação e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, trabalhai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas atenção, entre os convocados ao Espiritismo, muitos se transviaram. Prestai atenção, portanto, em vosso caminho e segue a verdade. Se muitos os convocados ao Espiritismo se transviaram por meio de que sinais reconhecer o que estão no bom caminho? Vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que ensinarem e praticarem, pela abnegação, pelo desinteresse, pelo número de aflitos a que levem consolações, pelo amor ao próximo, pelo desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, pois Deus quer o triunfo da sua lei. Os que a seguem são seus escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas arruinará os que falseiam o espírito dessa lei e a transformam em degraus para satisfazer a vaidade e a ambição. Erasto, Anjo Guardião do Médium, Paris, 1863. Nada melhor do que começar os nossos estudos, o nosso segundo semestre na casa de Eurípides Barçanufo com o Evangelho de Jesus. Nós todos sabemos que todas as reuniões que nós realizamos dentro da nossa casa inicia-se com uma prece e com a leitura do Evangelho, porque o Evangelho deve nortear os nossos passos, deve nos mostrar
né? Como devemos agir. E nessa lição maravilhosa que caiu para nós, né? Trazendo aí a missão dos espíritas. O que nós devemos fazer nesse mundo tão conturbado, tão complicado que nós estamos vivendo nesses atuais momentos, né? Fé, estudar, buscar em Jesus as nossas orientações, encontrar aquele lenitivo e a consolação que a doutrina espírita nos traz. E isso a gente vai aprendendo aos poucos, né, nas diversas encarnações que nós passamos, nós vamos aprendendo através das conquistas espirituais que nós vamos adquirindo, através dos estudos, através do trabalho na prática do bem, através da reforma íntima. Então, a necessidade que nós temos de ouvir constantemente o Evangelho de Jesus, não é? E nós sabemos aí das angústias e das ansiedades de todos, né? Todos nós querendo retornar às atividades presenciais na casa espírita. Recebemos aí durante a semana alguns questionamentos se nós iremos retornar ou não. E a posição da casa espírita atualmente é de cuidados. Vamos ter cuidados. Então, enquanto os órgãos competentes da saúde, não é? Não nos falarem assim, tá tudo tranquilo agora, né? Podemos retornar às nossas atividades e retomar as tarefas. Nós, enquanto não ouvirmos isso, nós vamos continuar tomando os devidos cuidados, tá certo? A doutrina espírita nos deixa isso bem claro com a fé raciocinada. Então, se nós temos os companheiros da saúde estudando, se orientando para nos auxiliar, nós vamos aí obedecer às orientações dadas. Por enquanto, nós vamos continuar com os estudos desta forma. E hoje, até eu não falei com a Aninha, não. A Aninha está com o Ricardo está organizando aí a nossa reunião. Quem tiver alguma dúvida, manda aí no WhatsApp do centro, a Aninha vai estar olhando. Se tiver alguma coisa que eu possa responder para vocês, eu respondo, tá? Durante a nossa reunião, porque vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês, né? É complicado. Então, o que vocês precisarem aí, vão nos falando, que eu vou recebendo aqui, através da mediunidade, né, assim? É a mediunidade tecnológica do WhatsApp. Aí eles me mandam e eu falo com vocês. Ah, que chique. Né? Não vão ser os espíritos bondosos, não, mas nós vamos tentar aí driblar essa falta de um enxergar ao outro, né? Mas é o que a gente falou no início, vamos tentar visualizar a casa espírita, pensar que a gente está ali dentro do salão, os meninos estão lá na frente tocando as nossas músicas prediletas, organizando todo o ambiente, e não é por estarmos cada um em sua casa que a espiritualidade não está junto de nós, viu? Nós estamos sendo assistidos pelos bons espíritos, eles nos saúdam e se alegram com o retorno aos nossos estudos, tá? E falando de ansiedades, né? Falando de angústias que nós estamos vivenciando, nós vamos ter agora um vídeo muito bom, muito tranquilo, que nos traz assim uma paz, um conforto, que a Malu gravou para nós. Quem não conhece, a Malu é a filha da Suzana. A Malu, ela participou conosco da evangelização infantil, então desde pequena está na casa espírita. Depois cresceu, foi fazer faculdade, se formou em psicologia, não é? Hoje ela é mestre na área da psicologia, da saúde. Então, ela traz para nós agora um vídeo muito bom que o Ricardo está colocando aí para nós. Então, vamos ouvir atentamente? Boa tarde.
Hoje estamos aqui para refletir sobre um tema de todos nós, refletir sobre o manejo da ansiedade à luz da doutrina espírita e para que a gente consiga fazer uma reflexão que não pretendemos aqui encerrar sobre o tema, apenas trazer alguns pontos que Joana de Ângeles, Emmanuel, Chico Xavier, Humberto de Campos traz para a gente refletir e principalmente sobre a ótica de Jesus, para que a gente consiga trazer essa reflexão de uma forma mais leve. Eu convido vocês a lembrar de uma música que eu amo demais, que chama Seguindo em Frente. Esta música nos traz o panorama da nossa vida espiritual, do nosso progresso aqui na Terra, e ela vai nos nortear para a compreensão dos processos da ansiedade nesses tempos que estamos vivendo e em todos os tempos. E ela começa assim: ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Então, nos traz o caminhar de hoje, que tem reflexo no passado, nas experiências do pretérito. E assim, quando a gente vê a obra de Joana de Ângeles, no Conflitos Existenciais, que vem nos trazendo sobre esses conflitos, sobre esses transtornos mentais, afetivos, ela nos convida a pensar que a ansiedade doentia, ela é fruto de vivências anteriores pretéritas. Ela é fruto de uma construção do nosso íntimo, que às vezes veio advindo de várias existências em que nos envolvemos nos erros, nas dificuldades, e que agora nos comprometemos perante Jesus, no nosso planejamento reencarnatório, desenvolver e progredir em novas habilidades. Mas que resquícios passados ainda ficam fixados no nosso espírito. E dependendo das nossas vivências que a gente tem, seja com o pai, com a mãe na infância, com situações conflituosas, são despertados esses conflitos. E assim vemos a importância de refletir sobre a parentalidade, a nossa postura diante dos nossos filhos, como estamos desenvolvendo nessa relação entre pais e filhos a segurança nos relacionamentos, auxiliando a criança a desenvolver com firmeza e gentileza, direcionando para encontrar-se diante das situações da vida com alegria, com segurança, com responsabilidade. E assim a gente vê nesse trecho mais um ponto que ele traz: e leva esse sorriso, porque já chorei demais. Para que a gente consiga compreender a ansiedade, é importante, primeiramente, a gente reconhecer a ansiedade, reconhecer as nossas emoções. Você já parou hoje para refletir, para pensar em como você está se sentindo? Você carrega um sorriso nos lábios? Ou você carrega uma inquietude no coração? Como você está se sentindo? O autoconhecimento, quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu vou, que a doutrina espírita tanto trabalha conosco. Então, a gente conectar com isso e entender que a ansiedade é nos concedida como um fator protetivo. A ansiedade vem para nos proteger. E Joana de Ângeles nos traz que a ansiedade é algo, um estado de humor que a gente tem para nos preparar para lidar com as adversidades, com as situações futuras. Então, se por acaso, Deus ouvisse tanto as nossas preces que a gente pede: ai Deus, tira minha ansiedade, tira o meu medo. Se Deus ouvisse essa prece, tirasse a nossa ansiedade, talvez nós não estudaríamos para uma prova. Talvez
nós não planejaríamos o que íamos fazer de almoço e nem sequer organizaríamos a nossa rotina, a nossa casa, para receber uma pessoa querida, um amigo querido. Então, a ansiedade, ela tem um fator fundamental na nossa vida, de nos preparar para situações futuras. Mas então, onde está o problema? O problema começa quando a gente está em desequilíbrio com as nossas emoções, quando essa ansiedade, essa inquietude, essas incertezas, esse medo, que todo está correlacionado com a ansiedade, nos impede de viver o momento presente, nos impede de conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Nos impedem de saborear a vida, de saborear o agora. Aí começa o problema, aí começa o desenvolvimento dos transtornos mentais, né? Das crises de pânico, as crises de ansiedade que nos desestabilizam. Joana de Ângeles nos conta também que nós temos uma constituição psíquica que é formada pelo ego e pelo self. Então, todas as vezes que o ego sobrepõe o self, nós entramos em grandes desequilíbrios emocionais. E o que quer dizer isso? Ego, self? De uma linguagem mais simplista, todas as vezes que a gente preocupa mais em ter isso, ter aquilo, conquistar isso e conquistar aquilo, e menos o ser, as minhas conquistas, eu entro em desequilíbrio. Então, nessa busca desenfreada que nós, enquanto sociedade, estamos por ter, né? O tempo, o dia passando tão depressa que nós estamos nessa correria, no piloto automático, e que fomos convidados a dar uma parada, né? E refletir sobre a nossa existência, por essa crise, por essa pandemia que estamos vivendo. Então, as crises, as turbulências que passamos na nossa vida são um convite para a transformação, né? Assim como a pérola que se desenvolve com aquela chegada das areias, das tribulações do mar, nós precisamos permanecer firmes no propósito que assumimos, de sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, que é a mesma coisa, como diz no Evangelho. Então, diante da nossa existência, conectar e equilibrar o ter e o ser é fundamental. Então, encontrar esse propósito de vida, conectar com quem nós somos, com os nossos desafios, com os nossos potenciais. Todos nós somos seres que viemos de uma origem divina. Temos um potencial incrível que pode ser despertado agora, quando a gente busca vivenciar e saborear os momentos que estamos aqui. Então, organizar a nossa existência é fundamental para que essa ansiedade, ela fique na medida certa para nos preparar. Tem uma metáfora que eu andei pensando que eu acho que pode nos ajudar a representar essa marcha da vida. Se a gente pensar que na nossa existência a gente é mais ou menos como um motorista. O motorista está dirigindo o carro. Tem ali no carro os retrovisores, né? Então, de vez em quando eu dou uma olhadinha para trás, para meu passado, porque eu preciso saber o que está lá atrás, o que está vindo, o que vai refletir agora. E também eu tenho uma noção do futuro, onde eu vou chegar. Agora, se eu fico só olhando no retrovisor, preso a situações passadas, envolvidos numa depressão doentia, né, numa dificuldade de elaborar os conflitos passados, então se eu passo a minha existência olhando só para trás, eu provavelmente não vou conseguir dirigir. Como que a gente dirige só olhando para o retrovisor? Então, o convite também é a gente olhar para o retrovisor às vezes, prestar atenção nas marchas, no volante, no trânsito, nas adversidades ali,
ter uma perspectiva de futuro. Se eu fico só pensando lá na frente e não presto atenção aqui, provavelmente eu não vou saber lidar com essas adversidades. Então, encontrar esse equilíbrio de estar aqui e agora, nesse piloto, né, sem ser piloto automático, nesse piloto consciente, nós pegarmos, né, as rédeas da nossa existência. E aí ele traz aqui, como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Gente, pensa Jesus. Jesus tinha a missão maior que nós podemos ter noção aqui. Ele veio transformar a humanidade. Vocês viram algum relato no Evangelho, na Bíblia, de Jesus correndo apressado para resolver tudo, porque ele tinha tantas coisas para ensinar? As passagens de Jesus nos mostram que ele caminhava devagar, ele parava para meditar, ele observava as plantas, as pessoas, e a partir dali, dessa conexão, ele ensinava a partir da figueira seca, a partir de um animal morto, a partir de pedras que eram jogadas, a partir das situações cotidianas da mulher que carregava a água, ele trazia os seus ensinamentos. Jesus estava completamente conectado com o seu propósito de existir. Ele tinha noção aonde ele queria chegar. Então, essa ansiedade equilibrada de um planejamento, de viver o hoje, de estar junto com as pessoas, de amar. E assim, a música ainda diz sobre isso, né? Que aí ela traz aqui, cada um de nós compõe a sua história, cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Então, para que, né, a gente envolver em pensamentos em algo que nós não podemos controlar? Nós só temos poder, nós só temos como agir no momento presente. Então, essa conexão com o presente que nos convida, Joana de Ângeles, Jesus, toda a doutrina espírita, toda a vivência de Jesus, para que a gente possa perceber quem nós somos, para que estamos aqui, e assim, para que a gente possa prosseguir. E quando percebermos que a ansiedade está tomando conta de nossa vida e que não estamos conseguindo controlar, que estamos vivendo muito no futuro ou muito no passado, que a gente possa lembrar que nós não estamos sozinhos, nem nisso Deus nos desampara. Então, nos momentos que percebermos isso, que a gente saiba, que possa buscar, que a gente pode buscar o apoio da casa espírita, que Joana de Ângeles traz esse nome do tratamento espiritual, da água fluidificada, como bioenergética. Que a gente possa buscar o Evangelho, as leituras edificantes, a oração, e que nós também possamos contar com profissionais que se dedicaram tempos de estudo para nos auxiliar a superar esses desafios emocionais, né? Esses desafios comportamentais, os psiquiatras, os psicólogos, os professores de yoga, pessoal da atividade física, da educação física e tantos outros profissionais que nos ajudam a cuidar do ser integral que somos, um ser físico, um ser que tenha tanto o biológico, o emocional, o social e o espiritual. Então, que nós possamos seguir, né, andar devagar. E aí tem uma oração do caboclo que eu achei muito bonita. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra do Eduardo Gibelli, que é o nome dele, que ele trabalha a música e também trabalha
com a fala. E ele falou uma oração do caboclo no final que eu achei fantástica, que ele diz que tenhamos a marcha certa dos passos para acompanhar os passos curtos das crianças e os passos lentos dos idosos. Então, que a gente tenha a marcha da nossa vida no tanto certo, para que a gente não perca o desenvolvimento das crianças, dos nossos filhos, para que a gente não perca o horizonte e a sabedoria das pessoas idosas e que a gente saiba viver o dia de hoje da melhor forma. Que Jesus nos inspire, nos abençoe, para que a gente consiga ter essa harmonia interior, esse equilíbrio. Um grande abraço a cada um dos amigos, das amigas do Centro Espírita Eurípides Barçanufo e um bom semestre para todos nós de estudos no bem, que isso também é proteção para os transtornos de ansiedade. Fiquemos em paz com Jesus. Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, esparge no Brasil central o cristianismo redivivo. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípedes, mestre querido, vieste do céu, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria. Vieste dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípedes, mestre querido. Muito bem. Nós ouvimos aí as palavras da Malu, né? Que coisa mais boa, né? Os conhecimentos, a ciência, junto com a doutrina espírita, trazendo consolo para todos nós neste momento. Olha que coisa boa. E outra coisa muito legal, nós estamos vendo aí as nossas crianças crescendo, né, se tornando jovens responsáveis, estudiosos, cada um na sua área profissional, mas nunca esquecendo da doutrina espírita. Então, para a gente também, isso é uma alegria imensa, né? Então, nós agradecemos aí a Malu pelas palavras que ela trouxe para a gente, e para que todos nós possamos fazer as nossas reflexões acerca desses momentos, né? Como espíritas que somos,
nós sofremos como todos os outros, nós temos as mesmas preocupações que os outros, as mesmas dificuldades que os outros. Porém, nós temos uma doutrina que nos consola, que nos traz um conhecimento acerca da vida futura e um conhecimento sobre por que nós estamos passando por tais dificuldades, o que espera de nós o Pai, qual deve ser a nossa atitude diante disso ou daquilo. Então, isso tudo a gente começa a compreender, né? A pensar um pouco mais e a tentar se organizar. A gente precisa aprender a ter essa organização espiritual para que a gente não entre aí nessa confusão toda que o planeta está passando. Então, a grande importância da prece. Nós precisamos realizar as nossas preces. Nós precisamos conquistar aí o fortalecimento do espírito, para que a gente não seja também tragado, como diz o Evangelho, né? Tragado aí no nada. Nós temos conhecimento, e isso é importante. E agora é o momento da gente colocar esse conhecimento em prática, não é? E através, né, disso tudo que a gente está falando aí, nós estamos reiniciando os estudos. A grande importância, porque a doutrina espírita, ela não tem assim uma determinada quantidade de aulas e agora você é espírita, pronto, acabou. Não, a doutrina espírita nos chama constantemente ao estudo. Nós precisamos estar estudando o tempo todo, né, trabalhando aí o ser integral, como nos diz Malu, buscando também da ciência o auxílio, os profissionais da ciência aí, né, profissionais da saúde, profissionais da educação, de todas as áreas, porque se nós os temos hoje na Terra, é para que possamos ser auxiliados por cada um, né? E nós, por nossa vez, auxiliar também os demais. Então, nós queremos hoje dar boas-vindas a todos os companheiros, né? A todos que estão retornando aos estudos da nossa casa. Nós temos companheiros aí desde o início das nossas tarefas de estudos, né? Não vou falar tanto desde o início, não, que desde o início, tá dando Lourdinha aqui, né? Ela é desde o início. Agora, eu não sou, não. Eu peguei bem depois. A Lenir é capaz que pegou bem antes que eu aqui, né, Lenir? Você tá me escutando? Vamos começar a organizar isso, né? Mas quando nós organizamos os nossos estudos, né, de forma sistemática, disciplinada, que organizamos semestralmente, de um semestre passando para o outro, né? Então, nós temos aí um grande número de pessoas que participou desse início. Desse início nós participamos, não é? Então, nós estamos assim, muito felizes, queremos dar as boas-vindas aos que estão retornando, porque hoje nós temos na nossa casa o ciclo introdutório, o ciclo de especialização. A equipe aí do Esclarecimento e Família nos passou que nós temos inscritos, matriculados, porque a gente tem uma escola. Então, nós temos aí 54 pessoas no ciclo introdutório. Ciclo introdutório, o Ricardo daqui a pouco vai falar para nós, né? Noções básicas de doutrina espírita, o curso Nosso Lar, o curso Passe, corrente magnética. Então, nesses 4 cursos, nós temos aí 54 pessoas matriculadas, inscritas, estudando. E no ciclo de especialização, nós estamos aí com 84 pessoas, com um total de 138 pessoas estudando na Casa Espírita. Olha que legal, gente! Imagina aí aquele salão repleto, com todo mundo sentadinho. Lembram daquela fotografia que tiraram no início do primeiro semestre? Então, é por aí, né? E outra coisa bem boa para trazer para vocês. Nós recebemos 20 inscrições para o curso Conheça o Espiritismo. Donizete, olha aí os seus meninos chegando, né? Então, eu quero dar aí as boas-vindas ao pessoal que está chegando.
Nós formamos uma equipe muito alegre, né? Uma equipe que gosta de trabalhar, uma equipe que gosta de cantar, uma equipe que gosta de sorrir, de fazer encontros. Então, vocês chegaram num lugar legal, onde nós realizamos as nossas preces, os nossos estudos, no momento de ser sério é sério, no momento de alegria é alegria, apesar que a nossa seriedade é com alegria, porque trabalhar com Jesus é trabalhar com alegria, né? E nós teremos aí nesse semestre os estudos desta forma, online. Hoje, vocês não estão conseguindo ver as pessoas, mas a partir de semana que vem, em nossos estudos, nós teremos em nossa plataforma as salas de aula, e aí sim, vocês poderão ver uns aos outros, interagir com a turma, tirar as suas dúvidas junto ao instrutor do curso, vão se conhecer, tá bom? Então, vai dar tudo certo, tá? Nós fizemos já no semestre passado dessa forma, foi bem tranquila, e no próximo sábado nós teremos, então, a separação em salas de aula, né? O pessoal também que terminou aí o corrente magnética, nós já mandamos mensagens, né? Já escolheram aí as salas, os estudos de especialização, cada um se direcionou para aquilo que tem afinidade, lembrando que acaba que todos nós auxiliamos em todos os setores, mas que nós vamos direcionar os nossos estudos para aquele curso, né, para aquela área da casa espírita que a gente mais se afiniza, seja com a criança, com o jovem, com a divulgação espírita, com o esclarecimento de família, que são as palestras, né, os estudos doutrinários, para que possamos realizar as palestras na casa espírita. Então, cada um, a mediunidade, a caridade, né? Então, cada um vai escolher aí a sua atividade, tá? E para isso, então, nós vamos ter agora os esclarecimentos acerca da escola espírita, né? Dos cursos na escola espírita, a formação de trabalhadores. Nós estamos visando a formação do trabalhador, daquele que compreende, daquele que não tem a fé cega, porque a gente lembra dos dizeres de Kardec, né? Da importância de sabermos o que estamos fazendo dentro da casa espírita, diante da mediunidade, diante do auxílio ao próximo. Saber para melhor servir. E isso é muito importante. Então, nós vamos assistir a um vídeo com o Ricardo explicando para nós a Escola de Estudos Espíritas, né? A alegria de podermos estudar. Então, vamos assistir? Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja presente. Sejam bem-vindos à Escola de Estudos Espíritas. Estamos em nossa aula inaugural do segundo semestre de 2020. E é com muita alegria que convidamos a todos vocês para passar mais um semestre juntos, estudando em nome de Jesus, esclarecendo a nossa mente, a nossa consciência a respeito das leis de Deus. E para dar início ao nosso estudo, à nossa reflexão em torno do que é a Escola de Estudos Espíritas, vamos trazer um caso de Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Estante da Vida, capítulo 15, intitulado O Compromisso. Chamados ao concurso fraterno em auxílio de pequeno grupo familiar, fustigado por doloroso caso de obsessão, instrutores amigos nos indicaram alguém no plano físico que poderiam colaborar conosco. Então, o irmão X estava no mundo espiritual com alguns instrutores amigos e foram chamados ao auxílio no plano físico. Alberto Nogueira, a pessoa certa, médium que reencarnara 36 anos antes, sob o amparo do núcleo espiritual, de que partiria a nossa expedição socorrista. Então, eles contavam com o médium Alberto Nogueira, aqui na Terra, encarnado, para essa ação de
fraternidade para esse concurso fraterno. Tratando-se de companheiro que ainda não conhecíamos em sentido direto, meu amigo Saturnino e eu, atendendo à recomendação de companheiros outros, fomos compulsar-lhe a ficha, ou melhor, o processo que lhe dera origem à existência atual, com tarefa mediúnica de permeio. A carta diz o seguinte, de Alberto: Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente, e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar minhas faltas. Pequei contra as leis de Deus, ó divino tutor de nossas almas, e fomentei intrigas nas quais, amando o meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhorei por atos de rapina, e perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os irmãos da humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que me alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. Se julgardes mais conveniente a minha depuração, dai-me a loucura ou a cegueira para que eu possa espiar as minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Compreenda a extensão de meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão. Seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos. Valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Quero chorar, lavando com lágrimas de fogo as nódoas de meu passado, e expor-me às mais duras humilhações a fim de regenerar a minha vida. Senhor, concedei-me as aflições de que me vejo necessitado, e anulai em mim qualquer possibilidade de reação. Fazei-me padecer, mas fazei-me viver novamente entre os homens. Quero corrigir-me, recomeçar. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendita a vossa mão que me salva e guia. Essa era a carta de Alberto no mundo espiritual, rogando por uma encarnação onde ele passaria por inúmeras dificuldades, resgatando assim os seus débitos do passado. E a resposta dos benfeitores amigos é: o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano e de uma família em cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos para qualquer criatura com necessidades de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor dos irmãos necessitados da terra, consolando-os e instruindo-os na condição de instrumento dos bons espíritos que operam a transformação do mundo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade, na existência próxima, e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando lhe encerrarão as oportunidades de trabalho e elevação, resgatando assim em atividade de amor os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Depois de uma prece, conseguimos influenciar a genitora da enferma, continua o irmão X, colocando-a com a filha obsediada a caminho do templo espírita cristão, onde Alberto Nogueira estaria em serviço, na evangelização da noite, segundo estaria por nós recolhidos na esfera superior. Entre aflição e desapontamento, não o encontramos no lugar indicado. Formulando indagações por via telepática ao simpático dirigente da casa, esclareceu-nos ele em pensamento que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente, de vez em quando. Surgira o impasse,
de vez que para auxiliar no momento precisávamos de Alberto. Munidos das informações necessárias, logramos situar novamente mãe e filha conosco, à procura dele. 20 horas e 20 minutos. Achamo-lo em bonita varanda, lendo um jornal do dia, em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível: não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente, por 2 longos anos servi na condição de médium nas obras de caridade. Finalmente adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. A única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é só o burro. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira a lepra, a cegueira, a loucura, a idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. O objetivo da Escola de Estudos Espíritas é a formação de trabalhadores. Essa formação de trabalhadores contribui por um mundo melhor. Segundo Emmanuel, o mundo tem sede de raciocínio em torno da imortalidade da alma, do intercâmbio espiritual, da reencarnação. Urge, saibamos, trabalhar pela difusão da ideia espírita. Justo assim que as instituições espíritas, revivendo agora o cristianismo puro, sustentem estudos sistemáticos. Se nosso irmão Alberto Nogueira estivesse compenetrado da importância do estudo e do trabalho, com certeza ele não estaria desperdiçando sua encarnação e adiando a quitação de seus débitos perante as leis do universo. Nesse sentido, é fundamental que o Centro Espírita saiba orientar, esclarecer e principalmente oferecer a oportunidade do estudo junto com o trabalho. Segundo Allan Kardec, quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. É fundamentado nas obras basilares da doutrina espírita que o Centro Espírita Euripides Barçanufo oferece a todos que buscam essa casa a Escola de Estudos Espíritas da Metodologia Alta de Souza. Os nossos cursos possuem aulas semanais, aos sábados, com duração de 120 minutos, sendo os cursos constituídos de 21 a 22 aulas curriculares, assim organizadas. Uma aula inaugural, que é a aula que estamos tendo hoje. Ao longo do semestre teremos 14 aulas teóricas, 3 aulas especiais, com temas especiais para todos, uma aula de encerramento no final do semestre. E quando retornarmos à normalidade, teremos novamente as aulas, as 2 ou 3 aulas de práticas assistenciais. Então, cada instrutor está organizando essa questão para que todos os alunos possam presenciar e vivenciar as aulas de práticas assistenciais. O nosso curso inicial é o curso Conheça o Espiritismo, noções básicas de doutrina espírita. São 6 meses de estudo em cada curso do ciclo introdutório. No ciclo introdutório nós temos esse curso, Conheça o Espiritismo, o Nosso Lar, o curso Passe e o curso Corrente Magnética. Cada curso tem a duração de 6 meses. Então, esses 4 cursos formam um ciclo introdutório. Uma vez que o aluno passou por cada um desses cursos, ele passa do ciclo introdutório
para o ciclo de especialização. E aqui o ciclo de especialização nós temos uns institutos que são os pilares da Casa Espírita. O instituto é o que move o trabalho, é o que move a Casa Espírita como um todo. Então nós temos o Instituto da Mediunidade, da Caridade, da Divulgação, do Esclarecimento e Família, do Jovem e da Criança. Depois que o aluno completa o ciclo introdutório, ele já se torna um trabalhador e escolhe para qual instituto ele quer ir, ao qual ele mais se identifica, para ele poder trabalhar, desenvolver e contribuir para essa obra, como dissemos no início, que contribui para um mundo melhor. O horário presencial seria esse, conforme já apresentamos no início deste ano. É um novo horário, mas que sofreu mudanças devido à pandemia. Então, um horário que seria às 17 horas com a prece inicial, com o momento coletivo de abertura dos cursos, não teremos mais nessa modalidade virtual que estamos funcionando no momento. Então, a aula, o funcionamento, o horário dela atualmente é às 17h30. Cada curso tem seu grupo de WhatsApp e por lá vocês receberão o link para acessar a aula 15, 20 minutos antes. Então, iniciará essa modalidade online virtual às 17h30. Quando retornarmos à normalidade, nós seguiremos novamente o nosso horário correto, com a abertura, com a prece inicial, com a alegria cristã. Serão aprovados e promovidos para o curso subsequente os alunos que alcançarem frequência regular nas aulas, com o máximo de 3 faltas. E quando reprovados, repetiríamos a experiência até concordar plenamente o tema com a verdade que esposávamos. Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida. O único critério que a Casa Espírita pede na Escola de Estudos Espíritas é a frequência. Não tem prova, não tem testes de conhecimento, mas é preciso ter a frequência. Então, durante todo o semestre, não podemos extrapolar 3 faltas. Se for extrapolada essas 3 faltas, o aluno precisará novamente ver o curso no outro semestre a fim de rever aquelas matérias que ele perdeu, porque são conteúdos extremamente importantes. Todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos no templo espírita no intuito de receber o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, os mensageiros do Senhor esperam igualmente por nosso concurso, no amparo a outros, e a nossa cooperação com eles será sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. André Luiz, então, aqui nos explica que nós devemos estudar, mas também trabalhar, praticar. Se o nosso irmão da história de irmão X, o Alberto, tivesse conhecimento, tivesse sido esclarecido que o trabalho é fundamental e não somente o estudo, com certeza ele teria aproveitado melhor a sua vida. E quantos de nós não estamos também, no caso de nosso irmão, aqui, confiados ao trabalho espírita cristão, que tanto engrandece a nossa alma, que tanto contribui por uma sociedade melhor. Então, se ficou com alguma dúvida a respeito da Escola de Estudos Espíritas, a respeito do nosso funcionamento, pode enviar um WhatsApp neste número, que a comunicação social estará pronta para responder às suas dúvidas. Muita paz, que tenhamos um excelente semestre e que Deus nos abençoe. Semear a paz, temos que levar amor.
vendo aí que o computador, ele levita, né? Aqui em casa, o computador, ele dá uma voltinha, certo? Muito bem. Compreendemos, então, acerca dos cursos em nossa casa, a importância desses cursos, né? Então, nós temos aí Allan Kardec trazendo a todos nós a importância de estudarmos aquilo que nós estamos fazendo. Não é simplesmente dizermos que somos espíritas e realizarmos o nosso trabalho sem conhecimento prévio. A necessidade de termos esse conhecimento para melhor servir. Então, nós temos aí 2 anos, né, no ciclo introdutório, compreendendo melhor a doutrina espírita, adaptando a casa espírita, conhecendo os trabalhadores da casa espírita. Algumas vezes, espíritas que chegam de outros lugares, né, de outras casas, vão iniciar conosco nos cursos. E o curso que ele vai iniciar é o primeiro curso, é o Conheça o Espiritismo. Não pelo fato de ele não conhecer doutrina espírita, não é isso que nós estamos falando. Mas quando nós iniciamos o curso juntos, é para que tenhamos essa sintonia com a casa, para que possamos conhecer a todos da casa, conhecer os trabalhos que são realizados, não é? Então, a gente compreender o andamento de todas as tarefas que ali são realizadas. E isso é muito importante, essa ambientação, né? Esse conhecimento é de extrema importância para a realização das tarefas, porque a doutrina espírita ela é uma só, os conhecimentos que nós temos doutrinários é um só, mas a forma que é trabalhada em uma casa, né, com os horários, com a disciplina, elas vão ser diferentes, né? Elas vão ter as diferenças. E quando nós convidamos a todos para iniciarmos o curso Conheça o Espiritismo, é para isso, para podermos trocar ideias, trocar experiências. Aquele que já tem esse conhecimento, ele vai auxiliar aquele que está começando agora a ter o contato com a doutrina espírita. Porque dentro da doutrina espírita, não tem aquele que sabe mais e aquele que sabe menos, né? Tem aquele que já começou, que está na estrada já há algum tempo, que tem um pouco mais de experiência, porque ela nos traz esse recurso dos livros, dos estudos, para que a gente possa compreender. Porque dentro da doutrina não há livros, né, proibidos, não existem livros proibidos. Todos os livros nós deveremos ler e ter o discernimento, como Kardec sempre nos deixa claro, né? Observa, coloque no crivo da razão tudo que você for realizar. Então, é para isso. E quando nós falamos de disciplina, é de extrema importância. Nós iniciamos os cursos em nossa casa, lembrando já do horário, o horário de começar esse estudo. Porque se nós estamos formando trabalhadores, quando nós formos iniciar um trabalho mediúnico, tem horário para começar. A gente não pode ingressar na sala dos trabalhos mediúnicos, do passe ou da desobsessão, após uma prece. Então, nós já estamos acostumando com essa atividade, com essa disciplina. A questão da presença, importantíssima, né, para todos nós, e a espiritualidade espera de nós esse compromisso. Iniciamos um trabalho e eles contam com a nossa presença. Então, é um trabalho voluntário, sim. Vocês poderiam estar perguntando, mas o trabalho na casa espírita não é voluntário? Sim, mas todo trabalho voluntário, a partir do momento que eu falo assim, eu quero trabalhar, ele é voluntário, eu aceitei o trabalho, mas agora eu tenho as regras, né? Eu tenho que cumprir as regras. E aí, dentro do curso, né, durante o momento aí do curso, esse caminhar juntos, nós vamos aprendendo essa disciplina, tá bom? Então, é isso tudo que o Ricardo está nos passando. A metodologia Alta de Souza, ela é, assim, magnífica para nós.
ela nos auxilia muito na organização desses cursos. Então, nós temos um horário para começar, nós fizemos reunião de instrutores, nós vamos começar às 17h30 aos sábados, todos nós. Alguns cursos de especialização aí que nós tivemos alguma conversa e depois nós vamos entrar particularmente para poder esclarecer a todos. Mas o horário é 17h30. Frequência, precisamos tê-la, porque é a forma que nós temos de saber se estamos estudando ou não, não é? E se nós não tivermos essa frequência para podermos ir para o curso subsequente, nós vamos fazer novamente. Nós temos que tirar da nossa cabeça aquele rótulo de aprovado e reprovado, não é? A gente, quando chega no final do semestre, eu faltei mais do que eu devia, eu não quero ser reprovado. E aí eu começo a lutar de todas as formas para poder seguir junto. Mas não é questão de ser reprovado, ou questão de ser aprovado. É a questão de não termos assistido, buscarmos, experienciarmos aquele estudo, trocarmos ideias dentro daquele conteúdo. E isso é fundamental para nós, né? Nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando, porque nós estamos ganhando em conhecimento. Então, é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. O semestre foi conturbado, é complicado para mim, eu não consegui atingir a quantidade, né, de presença necessária. E agora? Eu vou fazer de novo lá, Ivone Pereira, né, em Memórias do Suicídio, ela deixa isso aí para nós, bem claro. Não consegui? Vou fazer de novo. E vou fazer de novo com alegria, pensando, oxa, eu não dei conta mesmo, né? Então agora eu vou conseguir, eu vou estudar direitinho e eu vou fazer, não é? Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. E não pensar assim, puxa, fui reprovado, e agora nem... Não, nós não somos reprovados. Nós estamos recebendo uma nova oportunidade. É igualzinho a nossa encarnação, né? Não dei conta. Chego do outro lado, tem uma outra oportunidade, volta lá e recomeça, né? Recomeça! E aí a gente vai recomeçar. E é assim que a gente vai fazer dentro da casa espírita. Mas eu quero estudar, mas eu não quero ser o trabalhador, eu não quero trabalhar na área mediúnica. Não é obrigado, tá? Quem não quiser trabalhar como passista, né, ou trabalhar na corrente magnética, não é obrigado não, gente. Mas em todas as áreas da casa espírita existe a disciplina e a organização. A evangelização tem as suas regras, né? Tem junto com as crianças, os evangelizadores, eles têm lá o regimento interno deles. O dos jovens, o Instituto do Jovem tem as suas regras. A assistência social, né? Hoje nós temos as obras sociais com as atividades assistenciais, tem as suas regras. Então, dentro do curso, nós vamos aprendendo isso, essa disciplina. Não é por ser uma instituição religiosa que a gente não se organiza bem, né? Então, nós temos agora, hoje, a gente tem uma outra visão, não é? A gente tem uma visão de responsabilidades. Nós temos responsabilidades perante nós mesmos, nessa encarnação, e perante os nossos amigos espirituais, né, que avalizaram, falaram, olha, deixa nascer, porque vai para a casa espírita, vai estudar doutrina espírita para melhorar, né, para crescer. Não que a doutrina espírita seja a única religião, ou que ela salve, não é isso. Não é isso que a gente quer mostrar, não. O que a gente quer falar é que a doutrina espírita nos traz um conhecimento a mais, que é a vida espiritual. A doutrina espírita deixa claro para nós a questão das nossas encarnações, do que a gente tem que fazer, o que a gente deixou de fazer, ou que a gente fez e que não ficou muito bem feito, e que agora a gente tem que recomeçar e reorganizar e melhorar. A doutrina espírita vem nos dizer sobre a lei de causa e efeito, né? O pessoal fala aí da lei do retorno, o que a gente faz, né? Tudo tem consequências. A doutrina espírita vem mostrar para a gente que a gente tem que correr atrás do tempo perdido,
né? Que a gente deixou um tempo para trás, que a gente precisa melhorar, não fazer tanta coisa errada mais, trabalhar a reforma íntima. Então, tudo isso com a organização, com a parte disciplinar, nós vamos nos ajustando. Lembrando que a espiritualidade ela é organizada, né? Ela tem tudo organizadinho, e é isso que a gente sempre ouve falar, sempre que eles trazem aí para nós as mensagens de conforto, né? De incentivo, eles nos deixam isso bem claro, acerca da disciplina. Eles têm horário, assim como nós temos, né? Nós temos que aprender com eles. Então, o estudo é para isso. Então, se o companheiro hoje não conseguiu atingir a frequência necessária, fica triste não. Fica triste não deu certo, mas nós vamos começar de novo. Ah, mas a minha turma foi para frente, eu fiquei para trás, e agora eu tenho afinidade com aquela turma. Não, a gente vai ter afinidade com todos. Nós precisamos ter isso, né, na nossa mente. Eu preciso trabalhar o coletivo. Ah, minha turma foi, não deu para eu ir, tive um monte de problema no semestre, não consegui. Mas eu vou pegar outra turma também a gente boa até, né, pessoas legais, e que eu vou me entrosar da mesma forma que eu me entrosei com os outros, tá bom? E é isso que a gente tem que pensar. Bom, antes da gente ir para o próximo vídeo, quero aí dar boas-vindas também ao pessoal de Paracatu. A turma de Paracatu está nos assistindo, ó. Beijo para vocês, são companheiros ligados ao nosso coração. Aprendemos muito com a turma de Paracatu, né? O Maneco e toda a sua equipe. Nós temos a Vilma aí em Paracatu, que é companheira nossa, né? Saiu aqui da casa e foi para Paracatu. Então, assim, a gente tem aí vocês ligados mesmo ao coração. E que bom que vocês estão aí conosco, né? Estão aí nos assistindo, e para mostrar essa ligação, né? A importância dos estudos que faz com que a gente tenha esse entrosamento, né? E que a distância, ela não é nada para nós, a gente se une mesmo, não tem jeito, né? Quando a gente tem afinidade, a gente vai reunindo. Já estão falando aqui para mim, eles me mostram o relógio aqui toda hora. Me mostram o papelzinho, mostram o celular aqui atrás da câmera, que eu já tenho que parar, né? Mas ainda tem mais um recadinho aqui, ó, peraí. A Amanda está nos avisando que as campanhas continuam, que nós não estamos batendo de porta em porta, porém, nós estamos fazendo a campanha virtual, a campanha de Fraternidade Alta de Souza, a campanha de esclarecimento Chico Xavier, mentalizando as famílias, os bairros, né, os lares que nós iríamos visitar. Então, todos os domingos, 9 horas da manhã, eles mandam o link aí no grupo do centro, entrem para poder participar da prece, da alegria cristã, da leitura do evangelho, da mentalização aos lares que seriam visitados pela campanha. E depois eu vou dar mais uns avisinhos aí, Marildinha também está me passando aqui um avisozinho para passar para vocês. E agora, nós vamos lembrar da importância da presença paterna dos pais. Lembremos-nos de Jesus, de José, a importância de José em toda a história, né? Na história do nascimento de Jesus. Pouco se fala de José, mas como ele foi importante, dando segurança a Maria, dando segurança aos espíritos amigos para poder dar continuidade à missão de Jesus sobre a terra, né? José, esse homem íntegro, que ficou com Maria, que levou, né, ouviu o chamamento dos espíritos, levou Maria e a criança para o Egito. Então, assim, a proteção paternal de José. E agora nós vamos falar um pouco sobre a missão do pai, a importância do pai. E quem vai falar para nós será Lenir. Vamos ouvir? Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Com muito carinho é que estamos hoje aqui para homenagearmos os pais
pelo grande papel que representam no progresso da humanidade. Deus, que é o Pai de todos os seres do universo, deu ao homem a função de co-criador e participar da evolução dos espíritos, por nos receberem como nossos pais, devem ser festejados, homenageados. Temos que ser gratos, porque nos trouxeram a vida material, dando-nos a bênção de uma nova encarnação. Para o festejar, não é o mais importante. Nesse momento de homenagens, festejos, não é o mais importante. O importante mesmo é ouvi-los, respeitá-los, é tê-los como exemplo, é, acima de tudo, honrá-los, não julgar, nem condená-los por suas ações, pois não sabemos que duras privações se impuseram para criar os seus filhos, para os educar, os alimentar, prover a família, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14º, no item 3, Kardec coloca o 4º mandamento da lei de Moisés: honrar pai e mãe. Honrar, o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe não é simplesmente a respeitá-los, é também cuidar de suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, rodeá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Kardec coloca lá que alguns pais, é verdade, descuidam de seus deveres. Mas nesse caso, será que é os filhos que devem cobrar isso dos seus pais? Kardec coloca para nós muito claramente que não são os filhos que deveriam cobrar e punir os seus pais. Não. Porque a missão de ser pai foi dada por Deus. Então, apenas Deus é que tem o direito de cobrar os deveres que os pais possuem aqui na Terra, né? Então, se a caridade estabeleceu que nós devemos pagar o mal com o bem, quanto isso é melhor e mais generoso quando se refere aos nossos pais. A Terra toda, quando se fala na homenagem para as mães, se enche de muita angelitude, de frases bonitas, né? Frases amorosas. É dado, então, à mulher de ser mãe, a missão de ser mãe. Mas, então, e o pai? Quem é o nosso pai? Infelizmente, muitos de nós só damos valor ao nosso pai quando o perdemos, quando a morte o leva para longe de nós. Então, fica aquele vazio. E nós pegamos a nos lembrar, começamos a nos lembrar como era o nosso pai, o que ele nos ensinou. Então, hoje, quando nesse segundo domingo de agosto, que comemoramos o Dia dos Pais, vamos começar a olhar para os nossos pais com outros olhos, com os olhos de filhos, com os olhos de agradecimento. Vamos entender, então, o que é essa grande missão que cabe aos pais. No Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec coloca: pode-se considerar a paternidade como uma missão? É uma pergunta que Kardec faz e os espíritos respondem. Sem contradita, uma missão. E é, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhes uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Então, o homem, junto com a mulher, constitui os elos dessa grande engrenagem que é a família. Então, a família, no dizer de Dona Laura, no livro Nosso Lar, ela vem explicar o que é a família. E ela aborda o orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas
do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas aspirações criadoras da vida. E a reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. Então, o lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Ele é templo, onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime, em que os homens vão realizando vagarosamente. E os pais, então, têm uma grande missão dentro do lar, além de criar os seus filhos, educá-los, também ser aquele companheiro, aquele braço forte junto à sua esposa. É verdade, né, que alguns não cumprem com seus papéis, mas então cabe a Deus executar a sua justiça e não a nós. Da importância dos pais na educação e orientação dos filhos, encaminhando-os para Deus. Rodolfo Caligares coloca no seu livro A Vida em Família, ele destaca o desempenhar da missão dos pais, que o desempenho dos pais está ligado à autoridade paterna, que aliada à ternura maternal, irão direcionar os filhos nos caminhos da vida. O amor materno e a autoridade paterna são dois elementos essenciais ao bom equilíbrio das relações familiares, enfatizando que o filho mais espera da mãe o amor, mas ele necessita da presença do pai com a sua autoridade. Vamos refletir sobre essa palavra autoridade. Autoridade é palavra derivada de autor. Então, nesse caso, a autoridade é prerrogativa da figura do pai, que é o autor da vida do filho. Rodolfo Caligares coloca que isto é verdadeiro, não apenas do ponto de vista jurídico, mas igualmente do ponto de vista psicológico. Deixe a criança de sentir acima dela a proteção dos pais, da autoridade paterna, e seu equilíbrio emocional será afetado, com prejuízo, inclusive, para a sua maturidade. No exercício da sua função de educação, o pai ele provê nesse relacionamento com os filhos a autoafirmação, aquela firmeza nas tomadas de decisão na vida adulta. Tal importância dos pais na educação dos filhos. Rodolfo Caligares acrescenta: a par da liberdade que hoje se quer dar para os filhos, os pais precisam se conscientizar do poder que eles têm de firmar essa autoafirmação na criança, desde criança. Então, a criança necessita da autoridade paterna para que seja orientada nos seus julgamentos, saiba o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, evoluindo dessa fase inicial que é instintiva para entrar lá na adolescência, onde ele vai ter oportunidade de fazer escolhas. Então, o nosso adolescente, ele precisa muito dos pais, precisa muito da presença paterna, porque o pai tenha conhecimento do mundo e pode passar com autoridade para os seus filhos esse conhecimento. Mas que tipo de autoridade é essa? Será que essa autoridade é um autoritarismo? Qual que é essa diferença, né? Então, Rodolfo Caligares, ele explica para nós lá no livro A Vida em Família, que a autoridade legítima é um processo pelo qual o pai auxilia, ajuda o filho a crescer, a amadurecer, até que ele chegue à autonomia. Mas essa autoridade, ela está assentada na força moral. Então, os pais, sobretudo, precisam de se reeducar, precisam de conquistar
valores morais nobres para que possam passar para os filhos, né? E se constituir um exemplo, um modelo digno para ser imitado pelos filhos. Jamais se impõe essa autoridade pela violência ou por outros atos que venham a denegrir a autoconfiança, a autoafirmação dos filhos. Então, para exercer a sua autoridade, o pai ele precisa se conscientizar em ser autêntico, quer dizer, entender seu papel, o grande papel que ele exerce na família e exercê-lo com segurança. Ser justo, tratar os filhos sem privilégios, sem preferências, né? Ter os atos de educador, ensinando com energia, mas também mostrando a brandura, a amizade, o carinho que se precisa ter no relacionamento com os filhos. Ser coerente, a seu falar, que seja sim, que seja não, tem que ser de acordo com a sua vivência, né? Então tem que haver uma coerência entre o que o pai fala e o que ele ensina. Ser cordial, principalmente com a sua companheira, para que possa promover junto a ela a felicidade, o bem-estar dentro de casa, a camaradagem, dividir com a companheira essa grande responsabilidade e missão de encaminhar os filhos para Deus. Ser compreensivo, quer dizer, superar os conflitos, manter o amor, a união entre os familiares, ser um articulador dentro dessa grande engrenagem que é a família. Ser conciliador, né? Manter a presença dentro do lar, ser presente dentro do lar, acompanhar de perto a vida dos filhos, saber quem são seus filhos, né? Pelo tom de voz dos filhos, pelo andar, pelos gestos que os filhos fazem, acompanhar e saber o que está acontecendo com a sua prole. Ter serenidade, evitar o exercício da impaciência, da irritação, da cólera, né? Fazendo com que haja dentro do lar a harmonia, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo enfrentando os problemas mais intrincados da evolução humana. Ter maturidade, né? Aceitar algumas coisas na vida que não podem ser mudadas e não se desesperar. Então é uma grande missão, a missão de ser pais. Nós queremos deixar aqui nosso grande abraço, um abraço muito grande a todos os pais que estão aqui na Terra, aqueles que estão exercendo a sua missão dentro das suas possibilidades, os pais que já estão no céu, aqueles que já cumpriram a sua missão e que agora estão ao lado de Deus, que eles possam também receber as nossas preces, o nosso abraço, a nossa gratidão por tudo quanto eles fizeram por nós. E, acima de tudo, gostaria de pedir à juventude, honre a seu pai e a sua mãe, dê valor aos seus pais, vivam bem com eles. Você já disse para seu pai hoje, eu te amo? Então não perca a oportunidade. Seja feliz, tenha uma grande paz. Jesus nos abençoe. Guilherme, não estamos te ouvindo. Beleza. Semear onde
você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelha nascida de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém está sozinho mais. E as marcas do destino o amor irá curar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou, como o mestre ensinou. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás Cefas pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressente as tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, malindo negação. Fumo a vida e tomo pela tua mão, crê te levareis onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão.
Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão pros céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Música maravilhosa, né? Então vamos aí trabalhar com Jesus e não esquecer jamais, né, desse sinal, dessa bússola segura que é o Mestre para nós, né? Então nós queremos aí dizer que nós tivemos aí mais de 60 pessoas hoje na aula inaugural e falar para cada um lembrar do seu companheiro de curso, tá? Para a gente não perder aí as aulas, para depois chegar no final do semestre ficar doido, né? Com a questão da presença. Avisem o pessoal que não conseguiu acessar, nós tivemos aí alguns pedindo auxílio, os meninos que estão aí na organização tentaram auxiliar alguns, né? Alguns conseguiram, outros não. Então, durante a semana, quem tiver essa dificuldade, passa para nós, porque aí a gente vai orientando e quando for no sábado que vem para iniciar o curso, vai estar tudo certinho, né? A tecnologia tem muito disso, né? Às vezes dá, às vezes não dá, às vezes trava, não trava, mas nós vamos tentar porque é um recurso ótimo que nós estamos tendo nesse período aí de pandemia, né? Nesse período de isolamento social. Então, não vamos perder os nossos cursos, gente. Está sendo muito bom. Nós terminamos o semestre passado, assim, com muita alegria. O pessoal nem queria terminar os cursos, né? Queria continuar, dar continuidade. A gente tem oportunidade de cada um falar. Então, não é porque está numa telinha do computador que a gente não vai participar. Há uma participação muito boa de todos, toda a turma, né? Todos podem perguntar, todos podem colocar a sua opinião. Então, não é uma coisa assim, vocês vão ficar escutando uma pessoa falando e os demais vão ficar calados. Não, todo mundo participa, tá? Então, durante a semana, busquem ver aí com o instrutor como que é isso. O pessoal que está chegando agora, né, que a gente já deu as boas-vindas, o instrutor de vocês é o Donizete. Donizete é aquele instrutor super alegre, super animado, que trabalha mesmo. Não que os outros não trabalhem, todo mundo trabalha bem. Mas o Donizete, gente, ele é aquele que levanta o astral de qualquer um. Ninguém fica triste perto dele, tá? Então, pergunta para ele, entra em contato, que ele vai estar orientando direitinho a forma de participar aí da sala de aula dele, do Conheça o Espiritismo, tá? Ninguém fique de fora. E os companheiros da casa que não conseguiram entrar hoje, né? Vamos entrar em contato com eles, vamos mandar mensagem para que ninguém perca aí essas aulas que estão sendo, assim, importantíssimas para nós, principalmente para nos unir, né? Para que a gente não fique tão distante, já que a gente não pode ficar pertinho e abraçando. Eu abraço a dona Lourdinha, tem um monte de gente aí querendo abraçar ela e eu tô abraçando, né? Eu sei que vocês querem abraçar e estão mandando abraço, e eu tô aqui, ó. Mas ela vai estar no curso, que ela não para de estudar, não é? Então é uma forma da gente poder estar se vendo e conversando, né? Trocando aí as figurinhas. Marildinha está falando que quem desejar pegar livros para estudar, na terça e na quinta, na parte da manhã, o colégio Eurípides Barçanufo está funcionando da seguinte forma. A secretária, nossa querida Isabela, ela fica lá no colégio de 7 às 12. Quem precisar pegar algum livro,
entre em contato com a Marildinha organiza isso, passa para a Belinha, ela ajeita essa entrega aí para vocês lá na casa mesmo, né? De forma bem segura, tá bom? E aí vai dar certo, porque nós temos que ter um material nosso de estudos. Nós temos uma biblioteca que a gente pode estar olhando esse livro. Quem não tiver condição de comprar o livro, a Marildinha sempre dá um jeito, né, Marildinha? Sempre organiza aí para ninguém ficar sem livro, tá? E tem a livraria também. Quem quiser adquirir o seu livro, entre em contato no grupo do centro, a Marildinha vai estar de olho, dá o retorno para vocês e explica direitinho aí. E quem tiver livro aí que possa estar emprestando para aquele que precisa também, mesmo canal, Marilda, tá? Ela organiza os empréstimos, ela organiza as vendas dos livros e ela não deixa ninguém aí sem ter o material para o estudo, tá bom? Eu creio que era isso. A Lenilda falou para nós na reunião pública, terça-feira passada, acerca da evangelização infantil e pede aí para nós, né, lembrar aos pais, colocar as aulas estão sendo enviadas aos meninos através também, o YouTube? Isso. Do YouTube. A gente manda pelo WhatsApp. A gente está mandando pelo WhatsApp os links. E aí os meninos vão assistir a aulas, são aulas maravilhosas, desde o berçário, gente, berçário, elas colocam ali a canção, colocam a historinha, então é coisa muito legal, porque os meninos também não podem ficar sem evangelho, tá? E aí depois os pais entram em contato com a gente, menino tá precisando, menino tá difícil, não tá indo na casa espírita, tá longe. A casa espírita está indo na casa de vocês, então recebam aí esses links, acessem, coloquem as aulinhas. Todo sábado tem aulinha para as crianças da evangelização. Todo sábado tem atividade para os jovens, né, do Instituto do Jovem. O grupo dos instrutores estão organizando isso aí, as lives. E vai ter, se eu não me engano, a Andréia passou aí para nós que eles vão começar a fazer os estudos também através do Teams. Então, vai ter essa integração aí legal com os meninos. Então, tá tudo sendo organizado, bem gostoso, bem tranquilo mesmo, tá bom? Nós vamos ter agora 2 músicas também, né? Guilherme trouxe esse presente para nós com 2 músicas. Uma música, que elas estão me falando, uma música para a gente fazer a prece. E logo em seguida, o hino e Eurípedes, tá bom? Lembrando das mãos dadas com todo mundo, tá? Eu tenho que passar ali agora, o meu computador vai levitar. Tão criança ainda,
se pra mim já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no ar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no ar. Convidamos então todos agora para que possamos fechar os nossos olhos, continuarmos nessa vibração de amor, de paz, de grande amizade entre o plano material e o plano espiritual, onde encontram-se os nossos irmãos daqui, unidos através dos meios de comunicação que nós temos e também os nossos irmãos espirituais unidos através do meio de comunicação que nós temos, as intuições, as ligações, a sintonia, a prece. Que alegria é podermos retornar às tarefas da casa espírita. Que alegria nós temos em retornar aos estudos, na convivência de uns com os outros, aproveitando para podermos dar energias, doar energias uns aos outros, auxiliando, fortalecendo a cada companheiro da casa espírita. Senhor Jesus, nesse momento, nós agradecemos muitíssimo a bela oportunidade que o Senhor nos oferece de estarmos encarnados neste planeta maravilhoso, que é o planeta Terra, escola divina a todos nós, onde aprendemos as lições das existências para podermos progredir espiritualmente. Agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, a doutrina que vem descortinar a vida futura a todos nós, que nos mostra de onde viemos e para onde estamos indo. O que nós devemos fazer nesse trajeto, nessa caminhada, para chegarmos até o Pai. Jesus querido, rogamos-te, Senhor, a todos os companheiros que hoje não puderam estar aqui conosco, que não conseguiram sintonizar com esta reunião, que todos possam receber a tua luz em seus lares. Auxiliai-nos, Senhor, no início desse semestre, tanto com as crianças, com os jovens, com os adultos. Ajude-nos, Senhor, em nossas atividades, nas atividades da triagem, da reunião pública, do tratamento espiritual, da desobsessão por corrente magnética. Auxiliai-nos, Senhor Jesus, nas tarefas assistenciais, dos postos de assistência. Amparai-nos, Mestre Jesus, diante do Colégio Eurípedes Barçanufo, abençoando as famílias, as crianças, os alunos de Eurípedes. Iluminai a todos nós, o lar de idosos Eurípedes Barçanufo, a todas aquelas senhoras que lá se encontram e que estão rogando a presença dos trabalhadores, né? Estão pedindo o amparo a Jesus para que possa logo passar essa onda tão difícil, né? Esse problema tão complicado, para que elas possam também receber a presença material de todos nós, dos encarnados. Jesus, é com alegria que nós te pedimos a permissão para encerrarmos esse início, essa reunião de início dos cursos, sabendo que o Senhor estará sempre ao nosso lado,
sempre nos amparando. E agradecendo a Eurípedes Barçanufo por estar sempre ao nosso lado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e que Deus seja louvado. Vamos dar as mãos aí e cantar o nosso hino a Eurípedes Barçanufo. Vamos lá? Irmãos da caridade, nossa alma se encanta nos sons dessa canção. O hino se levanta, os passos teus revendo em prol dessa igualdade, bem mais vou envolvendo em nós boa vontade. Irmão, é bom se ter na fonte da esperança o que nos vem fazer, mas nossa essa lembrança. Mil flores vão se abrindo em tal fraternidade, nas mãos que vão se unindo e ofertam caridade. Desperta nosso ser com essa chama tua das lutas do dever. A vida continua e o nosso agradecer a ti, Cuscachalé, Eurípedes Barçanufo, apóstolo do bem, e o nosso agradecer a ti, Cuscachalé, Eurípedes Barçanufo, apóstolo do bem. Isso aí, está encerrada aí a nossa reunião e esperamos todos semana que vem, tá? E amanhã, campanhas, tá bom? Beijão para vocês. Tchau.